A seguir, Hora da Notícia. Batalhão Ambiental completa 14 anos de funcionamento em Passo Fundo. Essa unidade é responsável pela fiscalização ambiental em mais de 200 cidades da região. Época de campanha dos candidatos ao Conselho Tutelar em Passo Fundo. No estúdio, nós vamos conversar com a presidente da Comissão Eleitoral, Roseli da Silva. A PAI prepara seu tradicional calendário. Hoje é dia de tirar as últimas fotos e a gente vai te mostrar um pouquinho dessa ação voluntária e cheia de amor. E ainda, na terceira reportagem da série sobre os monumentos tradicionalistas de Passo Fundo, hoje nós vamos te mostrar a Estátua do Teixeirinha. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro, é Hora da Notícia. Eles atendem mais de 200 cidades gaúchas e são parte essencial na fiscalização do meio ambiente. Nós estamos falando do Batalhão Ambiental, que agora nesse mês está completando 14 anos. A fiscalização e autuação de crimes contra o meio ambiente são alguns dos objetivos do 3º Batalhão Ambiental. Com sede em Passo Fundo, a divisão completa 14 anos em setembro e organiza uma série de treinamentos e ações com o efetivo. Dessa vez, as mulheres foram protagonistas. Elas vieram de diversas cidades do estado e o objetivo era garantir o meio ambiente como bem de todos. Nós queremos ser parceiros, tanto do pescador, do agricultor, da sociedade em geral. Nós queremos ser parceiro, né? Nós queremos um bem para todos equilibrado. Tanto a minha futura geração, os meus futuros, quanto os futuros dos meus filhos, dos meus netos, eles têm que estar aí, eles têm que ter água potável para beber, eles têm que ter um ar puro para respirar. Eles têm que ter um ambiente onde não tenha doenças respiratórias, né? E tudo isso depende do meio ambiente. O 3º Batalhão Ambiental está presente em 239 cidades, que abrangem todo o norte gaúcho. E cada uma tem a sua particularidade. O combate à pesca ilegal representa o maior volume de autuações na região de Passo Fundo. Já na região de Vacaria, a caça é o grande problema. Na fronteira, o que chama a atenção é o contrabando de animais. Nós temos uma região com rios, nós temos uma região com bastante florestas, nós temos uma fauna diversificada. Então é importante para ajudar a preservar. Não só, a gente fala muito preservar para o futuro, mas nós temos essa preservação para nós que estamos aqui nesse momento e que é de extrema importância, né? Hoje, 120 policiais militares representam o 3º Batalhão Ambiental. Uma atividade que, além de prever o bem-estar e a defesa da fauna e da flora nativa, também busca o equilíbrio no meio ambiente. A gente trabalha também bastante nesse aspecto a questão da educação, da orientação, da informação com o cidadão, para que ele também preserve o seu espaço, né? Que às vezes a pessoa tem aquela ideia de precisa plantar e tal, e a gente não é contra o progresso, mas essa necessidade também ela tem que ser equilibrada, né? É o desenvolvimento sustentável que se fala bastante, né? E o batalhão trabalha na realidade em cima disso, né? Dessa preservação. Bom, no dia 6 de outubro, Passo Fundo vai eleger 10 conselheiros tutelares, 5 para cada uma das micro-regiões. Quem comanda essa eleição é o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um órgão que ajuda a construir e garantir políticas municipais de atendimento à criança e adolescente, seja na educação, na saúde, nos esportes. E o Conselho Tutelar, ele atua justamente quando esses direitos estão sendo ameaçados. A gente está falando aí de um trabalho conjunto com um grande objetivo em comum: proteger crianças e adolescentes. E para a gente entender melhor como está esse momento de campanha, nós convidamos a Roseli Fátima da Silva, que é a presidente da Comissão Eleitoral. Rosi, seja muito bem-vinda, é um prazer para a gente lhe receber aqui. Bom, os 31 candidatos que hoje estão fazendo campanha em Passo Fundo só estão na campanha porque passaram por outras etapas fundamentais. Exatamente, Thaís. Então, acontece em 4 etapas. A primeira etapa, onde vão ser avaliados a experiência
de cada candidato. Não é qualquer pessoa que pode se inscrever para se tornar um candidato. Tem que ter, no mínimo, não tenho certeza, mas acho que é 3 anos de experiência com crianças. Perfeito. Nos últimos 10 anos. Passando por essa etapa da documentação, vai para uma das principais fases, que é a fase de avaliação psicológica e psiquiátrica. Então, esses médicos, o médico juntamente com o psicólogo, eles criam o perfil necessário para que se torne um candidato a conselheiro tutelar. Veja bem, tem que ter literalmente, condições psicológicas, digamos assim, para enfrentar esse tipo de desafio. Porque um conselheiro, o atendimento desde uma criança que necessite de uma de escola, algo assim muito simples, ou conseguir um médico, alguma coisa, um medicamento, isso, até situações gravíssimas, que é o caso de um abuso sexual. Então, você imagina a necessidade de um perfil muito determinado ali, porque a pessoa tem a capacidade de encarar um desafio desses. Né? Perfeito. Esta é a segunda etapa. E a terceira etapa? A terceira, não menos importante, né, que seria a de preparação, que foi feito, inclusive, aqui na UPF, com professores super... veio professores de Porto Alegre, de outras cidades, super capacitados para dar essa formação para eles. E após a formação, houve uma prova de avaliação e os que passaram por essa etapa aí estão aí hoje candidatos, já fazendo sua campanha e buscando votos. Buscando votos. Hoje são 31 pessoas em Passo Fundo aptas a concorrerem à vaga, né, ao cargo de conselheiro tutelar. A gente falava há pouco, Rose, aqui nos bastidores, que não é um emprego, né? Tem muita gente em busca de emprego, mas conselheiro tutelar é como uma missão de vida. E aí tem todo esse preparo que você colocou, que é extremamente necessário. Exatamente. Bom, Rose, esse processo eleitoral, ele passou por um questionamento e já há uma decisão judicial. Então, eu queria que você explicasse rapidamente para a gente o que está valendo com relação à cédula eleitoral, com relação à votação. Muito boa essa colocação, Thaís, porque existe até uma dúvida tanto na parte dos candidatos como dos eleitores. Qualquer eleitor deve exercer o seu direito de voto, sim, e ele poderá votar para um único candidato e não 5, como estavam querendo, né? É apenas um candidato e pode ser de qualquer micro-região. Então, eu posso morar na micro-região 1, mas o meu candidato, de preferência, ele é candidato para uma outra micro-região, Não tem problema, porque o objetivo, na verdade, da escolha é justamente eu escolher candidatos que eu conheço, que eu confio, para exercer essa função. As regras da campanha, ela é muito parecida, ou quase igual, com as regras das eleições municipais. Por exemplo, os candidatos podem entregar santinho, podem buscar as pessoas por meio das redes sociais, as regras se equivalem. Exatamente. Ou seja, nesse momento, as pessoas de Passo Fundo, esses eleitores, já estão sendo assediados, digamos assim, no melhor sentido. Exatamente. E eu gostaria, assim, de salientar e convidar, aliás, todos os passofundenses que vão exercer seu direito de voto, que vão escolher seus conselheiros, porque tu há de convir comigo, né, que as nossas escolhas hoje poderá ser o futuro das nossas crianças amanhã. Então, que a gente ajude, sim, a escolher bons conselheiros para que possam atender com dignidade as nossas crianças. Que bacana. Olha, você pode colocar aí já na sua agenda, dia 6 de outubro, é o dia da eleição para conselheiro tutelar. São eleições unificadas em todo o país. A votação começa às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. É uma eleição toda informatizada e os locais as pessoas conseguem como? Para saber aonde elas podem votar? Então, nós vamos ter disponível em todos os locais de votação para que alguma pessoa tenha dúvida, eu não sei onde vou votar. Mas qualquer um tem acesso ao portal da Prefeitura. Na página inicial já tem um destaque lá, eleições do Conselho Tutelar. Clica ali. Clica ali, vai encontrar todos os locais de votação,
relação de todas as sessões eleitorais. Até gostaria de mostrar aqui para facilitar. Aqui vai ter toda a explicação certinho, o local de votação e as sessões que cada um vai pertencer, digamos, àquele local, porque a gente selecionou alguns locais, fomos muito questionados por conta disso também, mas até por questão de economia e praticidade também, né? Ai, dá para mim fazer um apelo aqui? Pode, rapidinho, a gente já está encerrando o tempo, estamos ao vivo, mas muito rápido aí, pessoas Rose. que gostariam, a gente está precisando muito de ajuda aí com mesários. Perfeito. Então, se alguém gostaria de nos colaborar conosco aí, poderia encaminhar daí... Pode fazer contato com o Condica para trabalhar conosco nas eleições. Está feito o apelo. Faltam mesários e trabalhadores voluntários para essa eleição. Rose, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigada. E olha, a PAI de Passo Fundo está preparando a 10ª edição do seu tradicional calendário. Para o ano de 2020, serão escolhidos 12 motivos para você colaborar com a PAI por mais 10 anos. Para isso, foram sorteados 12 doadores mais antigos da PAI. Eles participam das fotos com 12 usuários da entidade sorteados. O calendário é fruto de um trabalho de muitos voluntários. Metade das fotografias foi tirada na semana passada e hoje estão sendo tiradas as restantes. Bom, os modelos ganharam até uma sessão de beleza e essa iniciativa, que vai além de arrecadar recursos para ampliar as atividades oferecidas pela PAI, também resgata a autoestima dos participantes e também promove a inclusão social. É um ato de amor, de inclusão, e fica aqui o chamado também para que as empresas possam comprar o calendário com antecedência e unir a sua marca ao produto. Pessoas e empresas interessadas em contribuir podem ligar para a PAI, o telefone é o 3313 1330. Na terceira reportagem da série sobre monumentos tradicionalistas, depois do intervalo, a gente te mostra uma estátua que para algumas pessoas também simboliza Passo Fundo. Nós já voltamos. Uma noite para saber mais sobre astronomia, observar o céu e aprender sobre as maravilhas do universo. Essa é a proposta da Noite da Astronomia, é hoje. O evento é promovido pelo curso de Física aqui da UPF. A atividade começa às 7h30 no auditório do ICEG. Primeiro tem uma palestra sobre o tema e aí depois vão ser feitos alguns experimentos de física. E às 8h30 da noite, os participantes vão poder usar os telescópios para observar o céu. O evento é de graça, aberto a toda a comunidade e a palestra acontece com qualquer tempo. Só que aí, para observar o céu, não pode estar chovendo na hora. E o que você sabe sobre anestesia? Quais os mitos e verdades desse assunto? São perguntas sobre o tema que não faltam na nossa cabeça e o programa Painel de ontem foi atrás das respostas. Confira um trecho. A anestesia ela tem 4 estágios e que foram desenvolvidos pela anestesia geral. Quando a pessoa é colocada para inalar uma substância anestésica, ela começa a ficar sonolenta e começa a diminuir a sensação da dor. Então, o primeiro estágio seria um estágio da analgesia. O segundo estágio, ela começa a perder mais profundamente a consciência e deixa de controlar certos reflexos. Então, se você estimular com dor, ela é capaz de levantar os braços ou levantar-se, inclusive, da própria mesa cirúrgica para defender-se daquela dor de forma inconsciente. Se progredirmos e a quantidade de anestésico começar a entrar mais na corrente sanguínea, através do pulmão, essa analgesia vai ficar mais profunda e torna-se analgesia cirúrgica. Há casos do paciente se lembrar de alguma coisa? Muito raramente, muito raramente. O que não pode acontecer, digamos assim, é eventualmente, que é raro, dados os monitores que temos, né? Nós podemos monitorizar a consciência do paciente, mesmo na anestesia geral, com eletroencefalograma contínuo. Então, a gente sabe se ele está anestesiado ou não.
Há casos em que vocês podem recomendar, dizer para a família, olha, infelizmente é melhor não fazer a cirurgia do que enfrentar o risco de uma anestesia? Aí é uma coisa muito... Infelizmente, nós não temos um sistema de cuidados paliativos desenvolvido como em outros países. A maioria das vezes, o melhor mesmo é operar a paciente, mesmo que ela corra um certo risco, porque a chance de tirá-la da cama, fazê-la sentar numa poltrona, eventualmente fazê-la caminhar... Os benefícios são maiores do que as então possíveis os riscos consequências. têm que ser medidos aí. A família tem que estar consciente de que ela está sob esse risco, essa pessoa, né, esse paciente, essa mulher, esse homem, e escolher. Inclusive, o próprio paciente, se estiver consciente, ele que decide se quer ou não ser operado. O programa tem reprise hoje às 11 horas da noite e amanhã uma última exibição às 10 da noite. A instabilidade continua e a previsão de chuva se faz presente nessa quarta-feira. A temperatura mínima é de 14 graus. Vamos ver então a previsão para os próximos dias. Na quinta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 11 e a máxima 26 graus. Na sexta-feira, dia nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol, com diminuição de nuvens. A mínima é de 12 e a máxima 19 graus. E mesmo que o tempo esteja para chuva, os cafés de chaleira estão garantidos. Amanhã é no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, em Passo Fundo, no bairro São Cristóvão. Aí na sexta-feira, dia do Gaúcho, os Cavaleiros do Mercosul promovem o café no Parque da Roselândia. Os dois têm valor de R$10 e começam às 8 horas da manhã. Na terceira reportagem da série Monumentos Tradicionalistas, a gente mostra hoje uma estátua que para algumas pessoas também simboliza Passo Fundo. Estamos falando do Teixeirinha. É só perguntar por alguns minutos que o nome dele logo aparece. Tem algum monumento aqui em Passo Fundo tradicionalista que lhe venha à memória, que a senhora tenha visto espalhado na cidade? O Teixeirinha. Teixeirinha também é um símbolo, né? Por que o Teixeirinha? Por causa das músicas do Teixeirinha, que é inesquecível. Ele nasceu em Rolante, mas adotou Passo Fundo como cidade do coração. É no canteiro central da Avenida Brasil, a principal da cidade, que foi colocada a estátua do cantor, que levou o nome de Passo Fundo em filme ou em música para além fronteiras. Seu Otaviano aproveita a sombra da pracinha. Ele não sabe cantar nenhuma música, mas sabe muito bem quem está representado na estátua. Eu conheço, ele já foi. Teixeirinha. O que o senhor sabe do Teixeirinha? Eu sei que ele era um cara bom antigamente. Era gente boa. Não sei cantar, não sei. Cantar não sei cantar, ele sabe. Mas o senhor ouviu bastante Teixeirinha? Muitas vezes. Dancei no baile dele. Teixeirinha morreu no final de 1985. A partir dos anos 80, a movimentação em torno do tradicionalismo impulsionou a cidade como a mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Em 1988, um projeto na Câmara de Vereadores propôs a construção do monumento. E em Passo Fundo vai surgir uma série de ações no final dos anos 80 que vão resultar na construção do Monumento ao Teixeirinha, que foi inaugurado em 91 e construído pelo artista plástico Paulo de Siqueira. Interessante observarmos que o Teixeirinha, o seu monumento, ele está usando uma bombacha. E é interessante observarmos também que durante a vida do Teixeirinha, tem estudos nesse sentido, inclusive, o Teixeirinha ele não esteve assim associado completamente ao MTG. Muitos membros do MTG classificavam o Teixeirinha como um cantor regionalista e não tradicionalista. Mas após a morte dele, ele passou a ser associado à figura do MTG na cidade. O lugar em que se encontra o monumento não foi por acaso. Claro, eu tinha uma casinha ali. Aonde que era? Parece que era ali, parece que é do lado. Não tenho bem certeza, mas era por ali.
Ou por aqui, me lembro mais. Ela foi colocada numa região importante da cidade, uma região central, próxima digamos assim, do centro histórico da cidade e também próxima do local onde ele residia na cidade. É bom lembrarmos que a música gaúcha de Passo Fundo foi um dos seus primeiros sucessos, né? E inclusive depois passou a ser uma espécie de hino informal da cidade, não oficial. E depois, logo em seguida, nos anos 60, ele lançou um disco chamado Saudade de Passo Fundo. E nos anos 70 ele até gravou um filme aqui em Passo Fundo, inclusive. Então, por tudo essa, digamos assim, essa relação dele com Passo Fundo, as pessoas geralmente o veem na cidade com carinho. E, obviamente, daí o MTG vai associá-lo ao seu movimento pós-morte. Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do músico que não cantava o tradicionalismo gaúcho, mas acabou representando o Rio Grande do Sul de uma forma que ninguém imaginava. Quem fala sobre o Teixeirinha agora é o historiador Francisco, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem estudos que envolvem a interpretação histórica sobre a produção musical do artista. Esse cara é um verdadeiro especialista em Teixeirinha. O Teixeirinha começa a sua carreira artística como um cantor multifacetado. Como ele começa no rádio, ele não é um cantor afinado necessariamente apenas com a questão do tradicionalismo, que nem existia como tal na época, mas ele não fica restrito apenas à música gaúcha. Cantava seresta, cantava ritmos aqui do Rio Grande do Sul, mas também se inspirava muito nas duplas caipiras do interior de São Paulo, no samba, canção. E assim desenvolveu a carreira dele. Mais ou menos metade da produção musical total que ele gravou não é de ritmos do Rio Grande do Sul e não é de temáticas do Rio Grande do Sul, embora uma outra metade, sim, é muito ligada a uma certa visão que se tem, ou que se tinha naquele momento, sobre o tradicionalismo. Por conta dessa miscelânea, ele acabou sendo mais envolvido em algumas polêmicas. Eu não diria que ele se envolveu, porque ele especificamente tinha o interesse de agradar o público dele e parece que tinha a fórmula disso. Essas polêmicas a gente pode situar, por exemplo, quando surge o nativismo no Rio Grande do Sul, no qual ele tentou, de certa forma, se inserir e foi rechaçado, e também na dinâmica dos CTGs. Embora alguns CTGs o acolhessem bem, dentre eles o CTG Lalau Miranda, aqui de Passo Fundo, em outros CTGs ele não era bem-vindo, fazendo um pouco a antessala do que depois a gente viveu com a chamada Tchê Music, aqui, uma música mais popular que os tradicionalistas mais tradicionais, por assim se dizer, diziam que não era uma representação do Rio Grande do Sul. O problema é que esse não representante do Rio Grande do Sul é o que mais representou, porque é o que mais longe chegou, então acaba sendo uma contradição nessa trajetória. O fato é que depois que o Teixeirinha morreu, ele acabou sendo bastante apropriado, então toda a linha de produtos que saem sobre ele, desde livros até a reedição dos seus filmes, os discos de coletânea, saem com uma nova visão do Teixeirinha, uma visão já muito ligada a essa questão das tradições gaúchas. Isso teve muita influência dos meios de comunicação, alguma influência do movimento tradicionalista, e hoje, praticamente, depois de 30 e poucos anos da sua morte, ele é visto como um representante do Rio Grande do Sul para todo o país, mas um representante muito ligado ao tradicionalismo, ainda que da raiz do tradicionalismo ele não seja assim considerado, né? Embora, só fazer uma ponderação importante, que os inventores do tradicionalismo, por assim dizer, situavam o Teixeirinha muito bem no espaço. Diziam que ele era uma música do gaúcho a pé, do gaúcho de pé no chão, digamos assim, esse gaúcho que tinha saído do campo para a cidade e que se identificava com uma cultura mais urbana, com essas questões mais ligadas à cidade mesmo. Na reportagem de amanhã, nós vamos mostrar um pouco mais sobre o monumento também vinculado ao tradicionalismo que está no Largo dos Cavaleiros do Mercosul. Hoje a gente fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. É só buscar lá como UPF TV. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!